Para ilustrar o poder da fé, eu vou te contar a história de um menino muito magrinho, franzino, que cuidava das ovelhas do pai dele. O nome dele era Davi. Davi era um menino cheio de fé e muito corajoso. Além disso, ele era muito temente ao Criador dos céus e da terra. Com sua coragem, ele tinha enfrentado leões, ursos e lobos para defender as suas ovelhas. Então, um reino inimigo declarou guerra contra o rei de Israel. O exército desse reino inimigo era muito numeroso. Além disso, eles tinham um gigante chamado Golias. Então, o exército de Israel se preparou para a batalha. Porém, logo parou quando viu o gigante. E o gigante desafiava eles diariamente, além de insultar o Criador dos céus e da terra. Os soldados do exército de Israel tinham muito medo. Então, não tiveram coragem de enfrentar aquele gigante. Então, o rei de Israel decidiu encorajar os soldados, oferecendo o peso do soldado em ouro que enfrentasse aquele gigante, mais a filha em casamento se vencesse. Mesmo assim, nenhum dos soldados tiveram coragem de enfrentar o gigante. E aquele gigante continuou insultando o povo de Israel e o Deus deles. Davi havia acabado de voltar do campo com as ovelhas, então o pai pediu para que Davi levasse mantimento para os filhos que estavam junto com o exército de Israel. Então Davi pegou seu cajado, as bolsas com os mantimentos e seguiu diante ao exército de Israel. Chegando lá, viu o exército parado de frente com outro exército e viu aquele gigante insultando o povo de Israel e insultando o Criador dos céus e da terra. Indignado, Davi falou: "Como esse gigante insulta o Deus vivo?" Então Davi decidiu enfrentar aquele gigante. A fé de Davi era tão grande que ele já visualizava a vitória em sua mente. O rei, vendo que tinha alguém corajoso que decidiu enfrentar o gigante, decidiu então emprestar a sua armadura para Davi. Como Davi era muito pequeno e magrelo, a armadura não serviu, e Davi falou: "Isso só vai me atrapalhar, eu só preciso de um cajado e 5 pedrinhas." Então, Davi foi ao ribeirão, pegou 5 pedrinhas, a sua funda e seu cajado, e saiu para encontrar com o gigante. Chegando de frente com o gigante, ele ficou insultado. "Como me mandam um menino, um cachorro morto para me enfrentar?" E continuou insultando Davi e o exército de Israel. Davi olhou firmemente para os seus olhos e falou: "Hoje mesmo, o Deus vivo vai entregar a sua vida em minhas mãos, e você verá que só existe um Deus, que é o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra." Então aquele gigante pegou a sua lança e atirou contra Davi. Davi se desviou. Então o exército de Israel ficou eufórico e impressionado com a coragem de Davi. Então Davi pegou aquela pedra e adicionou em uma funda. Então rodou e lançou. Ao lançar, ele exclamou: "Ó meu pai, honra o teu servo." A pedra atingiu bem no meio da testa do gigante, que caiu desmaiado no chão. Davi pegou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça dele. E assim, o povo de Israel teve a vitória, por causa da fé daquele menino magrelinho e que cuidava de ovelhas, sem experiência nenhuma com o exército. Mas a fé era tão grande que venceu um gigante. Então o exército filisteu fugiu do povo de Israel.